Boa noite à turma do segundo ano de Contabilidade da Universidade Estadual Norte do Paraná. Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre a relação entre custo, volume e lucro, tópico da nossa disciplina de contabilidade de custos, tá certo? Hoje nós vamos para a aula prática, legal? Então, eu vou apresentar para vocês uns slides aqui, e vocês vão acompanhando, caneta, papel, calculadora do lado aí. Nós vamos falar hoje sobre ponto de equilíbrio, perfeito, pessoal? Então, vejam bem, 4 aulas atrás, nós começamos um estudo sobre a relação entre custo, volume e lucro. O que nós estávamos estudando? Bom, o custo é algo que a gente já vem desde o começo do ano trabalhando, entendendo todo o seu desenvolvimento, a sua classificação, seu desenvolvimento, e aonde chega ali no finalzinho, onde o estoque acabado fica disponível para venda e a gente consegue ter toda, além da classificação, toda a alocação dos gastos, né, que nós chamamos de custo, aqueles que estão diretamente ou indiretamente ligados ao produto. Nós estudamos que também pode ser custos fixos, custos variáveis, tá certo? De acordo com a demanda, ou aquele custo padrão da qual é estabelecido e nós chamamos de fixo, que não está ligado à demanda. Então, nós fizemos uma parte teórica, relembramos, né, demos um feedback, fizemos uma retrospectiva desses pontos, porque agora nós estamos concluindo o estudo da nossa disciplina. Então, nós estamos analisando gerencialmente algumas ferramentas que nos dão, né, informações e dados para apoiar, né, a gestão na formação do preço, na precificação, certo? Que é um ponto fundamental para que o produto seja colocado no mercado e tenha um retorno sobre todo o investimento que foi realizado, certo? Então, isso tem a ver com volume. Aí nós estudamos o volume, professor, tem a ver com a quantidade, tanto do que entra para compor o produto, como do que sai em produto acabado para ser comercializado. Então, o volume é aquilo que pode estar variando de acordo com o quê? Com a procura. Então, de acordo com a procura do mercado, com a procura que os clientes estão atrás desse produto, a nossa indústria, ela pode variar o quê? A nossa demanda, certo? Então, demanda é aquilo que nós variamos e podemos quantificar isso em quantidades, né? Quantidades unitárias. Aí, unidade, né, pessoal? Aula de matemática, lá no ensino, vamos dizer, médio, né? Nós temos que saber o que é quilo, o que é peça, o que é litro e assim por diante. A parte unitária tem a ver com as situações. O que a sua empresa produz? Qual a atividade que ela fabrica? Então, de acordo com isso, nós temos as unidades, tá certo? Então, nós conseguimos pegar esses gastos todos, dividir pelo volume e achar o preço unitário. Isso nós fizemos na hora que nós estávamos estudando as metodologias aplicadas ao conceito de customização. Nós estudamos a metodologia do custeio de absorção, do custeio variável e do custeio ABC, certo? Nós fizemos alguns exercícios e chegamos ao preço unitário de alguns produtos que nós exercitamos em aulas práticas, certo? Então, aqui nós já temos estabelecido o custo, já temos estabelecido o volume, e agora nós precisamos entender, né, aquela parte do lucro que nós estudamos na precificação, que nós estudamos lá na margem de contribuição, que nós estudamos, né, nas aulas anteriores que estavam falando sobre essa parte gerencial, né? Nós estudamos também a formação de preço de venda, nós estudamos o markup, nós estudamos outros aspectos que fazem parte dessa formação de preço, que é a pesquisa de mercado, tá certo? O que mais que nós estudamos? Vocês lembram, pessoal? Pode chutar aí, né? Vou dar 3 segundos para alguém chutar. Eu falei da margem de contribuição, do markup,
e da pesquisa de preço, qual que está faltando? Fórmula sobre o lucro líquido. Fórmula baseada no lucro, isso mesmo, legal. Né? Então, são situações, são 4, né, métodos de precificação que nós estudamos. Tem mais, viu? E aí nós estudamos que isso pode ser aplicado em conjunto, né? Principalmente a pesquisa de preço, nós vimos que ela pode ser aplicada com os outros 3 métodos, para ajudar a entender o que o mercado quer, o que o mercado está procurando, para nós fazermos uma demanda de acordo com o mercado, para esse produto não ficar encalhado na prateleira. Então, além de ter a margem de contribuição, além de ter o lucro desejado, nós precisamos ver se isso vai ser colocado no mercado e vai trabalhar. Então, isso já é uma visão de gestão, é uma visão de trabalhar os dados que nós vamos levantando no dia a dia, lá dentro da nossa contabilidade de custo, e levar isso para o mercado de uma forma que o mercado possa nos dar esse retorno sobre o investimento. Então, por isso que nós chamamos tudo isso aí de relação custo-volume-lucro. Então, uma relação existente entre interesses do mercado, dos clientes, interesse dos fornecedores, que nos fornecem produto, interesse da empresa com seus acionistas, com seus colaboradores, que também querem ser remunerados pelo trabalho que fazem, interesse de todos os stakeholders que estão ligados nessa situação de produção e geração de riqueza, quer seja um financiador, né, que pode ser uma empresa financeira, que pode ser um FDIC, que pode ser N situações que coloca o seu capital dentro e aplica dentro de uma empresa, certo? Então, isso também é uma forma de fazer com que a empresa tenha um rendimento melhor. Lembra do nosso mapinha da mina que nós fomos desenvolvendo? As pessoas montam uma empresa, empreendedores montam uma empresa no sentido de obter mais lucro, de obter mais rentabilidade, de obter mais retorno sobre o investimento, certo? Então, para isso, nós fomos desenvolvendo todos os tópicos, toda a nossa disciplina, né, de contabilidade de custos, para poder entender toda essa situação. Agora nós estamos chegando no finalzinho, né? Nós já classificamos, nós já entendemos as metodologias, nós já entendemos conceitos, né, de custeio padrão, de custeio ideal, de custeio real. Nós já vimos a parte da precificação, os métodos que existem, como nós citamos agora há pouco, e agora nós estamos vendo algumas ferramentas que nos fazem medir, né, essa situação, que nos dão suporte para a tomada de decisão e fazer com que o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional, da qual a contabilidade de custo e suas, vamos dizer assim, suas aplicações e também as suas responsabilidades e obrigações, está inserido, certo? Então, tudo isso vai se concluindo agora. Por isso que eu falei para vocês que era interessante fazer toda a caminhada, e agora nós estamos chegando ao final de tudo isso para entender. Nós falamos a parte teórica, revisamos um pouquinho agora rapidamente aquilo que nós já comentamos, e agora nós vamos falar especificamente de 2 situações que é muito importante. Ela é muito comentada, ela é muito trabalhada, vocês já ouviram falar, e nós vamos trabalhar um pouquinho isso aqui agora, de forma prática, de forma numérica, para que vocês possam entender. Então, o ponto de equilíbrio também é chamado de ponto de ruptura, certo? No inglês aí, break-even point, tá certo? Então, o que é esse break-even point, né? É onde nós encontramos uma área neutra. Olha que interessante, né? O ponto de equilíbrio nasce do encontrão, ou seja, da conjunção dos custos e despesas totais. Olha como vai abrangendo a linguagem, já vai trazendo isso do cunho gerencial. Pessoal, sabe como é que o gerente trata a situação? Trata assim, ó, 14 MM, significa 14 milhões. Já o operador, aquela pessoa científica que está lá fazendo os números, ela trata assim, 14 milhões, 101, 584 e 22. Tá? Vão entendendo isso aí, se um dia alguém for gerente, você vai ver que o cara amarra nos 14.
Se for acima de 14.500, ele já arredonda para 15. Então, essa linguagem que vocês estão começando a ver não é para complicar a vida, que vocês aprenderam lá, que tem 3 casas depois do ponto, mais 2 depois da vírgula, pode ser 4 depois da vírgula, tá certo? Não vão fazer confusão. Aquela foi uma etapa importante da qual o pessoal do operacional e o pessoal do tático tem que fazer. Aí o tático, já na sua alta gestão, para levar para a diretoria, ele reduz isso a números gerenciais. Então, vocês veem que aqui já está numa linguagem gerencial, custos e as despesas totais. O que faz parte do custo? Custo direto. O que mais, pessoal? Risca aí. Custo indireto. O que mais? Vocês estão me ouvindo? Dá um oi aí. Custo fixo. Custo variável. Gerencialmente, quando fala assim custo, está falando tudo isso aí. Beleza? Despesas totais. Também existe o quê? Despesas que não variam de acordo com a demanda. Nós chamamos do quê? Vamos lá, galera. Despesas fixas. Parabéns. E aquelas que variam de acordo com a demanda? Variáveis. Variáveis. Estão entendendo? Então, aqui já é uma linguagem gerencial. Então, nós já estamos falando os custos, que engloba tudo isso, as despesas, que engloba tudo isso, né? Com as receitas totais. Todas as receitas. Se eu vendo mercadoria, venda de mercadoria. Se eu vendo produto, venda de produtos industrializados. Tem diferença? Claro que tem. Quem trabalha aí já na área fiscal, ou já fez algum estágio na área fiscal, vocês vão entender que existe uma CFOP para cada situação dessa. Cada atividadezinha que a gente pratica dentro de uma empresa, existe o Código Fiscal de Operação, né? Que é a linguagenzinha que vira um código que tanto o fisco como qualquer outra situação, auditoria, Receita Federal, estadual, analisa, né? Então, quando nós estamos falando de receita total, nós estamos falando de produtos industrializados, que tem uma operação, 501, 601, 701, que vai para exportação, né? Nós temos dentro do Estado, fora do Estado, dentro do país, fora do país, né? Nós temos os serviços também, são receitas totais, e outras receitas que podem surgir de subprodutos e tudo mais que nós vimos que surge dentro da nossa atividade, beleza? Então, o que é o ponto de conjunção, ponto de encontrão, que o professor falou? É justamente essa bolinha vermelha que vocês estão vendo no gráfico. Olha que interessante. Aqui eu montei um gráfico com números, né? Do qual representa os valores, o faturamento sobre a venda, e aqui eu montei outro que traz as quantidades. Professor, que interessante. Então, é bom sempre a gente estar aliando preço, venda, a quantidades. É aquilo que nós falamos da quantificação que a contabilidade faz, tanto em números, né, de itens, como em valores do item. Certo? Então, interessante saber quantos itens eu vendi para ter esse faturamento. Certo? Então, nós vamos medindo isso ao longo do tempo. O que está acontecendo aqui, pessoal? Vou parar, vou fazer bem devagarzinho para vocês entenderem. Ó, essa linha laranja aqui, ó, nós entendemos como os custos fixos, as despesas fixas, aquilo que é constante. Por quê? Ah, professor, tem um aluguel. Se aumentar a demanda, eu continuo pagando o mesmo aluguel. Se diminuir a demanda, eu continuo pagando o mesmo aluguel. Quando você joga para o gráfico, você começa a entender essa situação melhor e ver melhor. Porque aqui, ó, rapidamente, né, eu tenho um faturamento total de 60 mil no mês. Quando chegou aqui, ó, antes de completar os 30, eu já atingi meu ponto de equilíbrio. Opa! A partir daqui, eu já começo a ter uma margem de contribuição. Eu já começo a ter um ganho que vai se transformar em lucro. Então, quanto mais perto do início do mês eu atinjo esse ponto, melhor. Então, peraí, se eu já tenho custos fixos, se eu já tenho despesas fixas, eu consigo medir rapidamente o que vai ter que variar para mim atingir
as minhas metas do mês, para mim atingir o volume e o valor de receita necessário para mim cobrir todos os meus sacrifícios, né? E começar a ter lucro. Então, essa relação fica bem clara a partir daqui. Entendeu? Aqui nós estamos vendo volume, aqui nós estamos vendo custos, e aqui nós estamos vendo lucro. Pô, legal, professor, olha que interessante quando a gente pega, né, quando nós estamos estudando a matéria, quando nós estamos entendendo aquilo que as letrinhas estão dizendo. Né? Então, a relação, ela vai acontecendo, mas ela é uma relação fria no papel. Nós temos que transformar isso em gráficos, em registros, de acordo com técnicas, com metodologias que nos dê a possibilidade de tornar viva essas operações dentro da empresa. Né? Porque se elas estão mortas, a tendência é que não se ativa nada, não se faz análise de nada. Lá no fim nós temos que contar com o quê? Com aquilo que nós reprovamos. Nós fizemos um X em uma das nossas aulas anteriores, que é o achismo. Nada se faz por achismo dentro de uma empresa. Tem que ter seriedade, tem que ter disciplina, tem que ter organização, tem os cálculos, tem as metodologias para serem aplicadas. Mesmo que seja para você ver um cenário não viável, para ver um cenário inviável. Você precisa entender o cenário, mesmo que seja inviável, para tomar decisão. Já estou falando da próxima aula, porque é nesse cenário que, às vezes, você vai provocar o uso de algumas alavancas. Então, tudo é possível medir, é possível considerar, é possível analisar e transformar em número. Certo? Até os custos invisíveis, até as despesas invisíveis, aquelas que nós não enxergamos, mas ela existe dentro da nossa operação. Aquelas que talvez sejam até um mal necessário, porque se elas deixam de existir, deixa de provocar a análise, deixa de provocar o questionamento. Então, tudo é importante dentro da atividade que está sendo executada e é perfeitamente mensurável em valor, mensurável em quantidades, se nós estamos atentos, se nós aplicamos a regra. Então, olha que interessante, né? Meu faturamento está acontecendo no dia a dia, minhas quantidades estão sendo trabalhadas no meu estoque, quer seja por método WEPS, quer seja por método PEPS, quer seja pelo custeio, né? O custo médio de produto ou custo médio ponderado, qualquer que seja a técnica de avaliação de estoques, ela está acontecendo. E ela vai impactar diretamente no meu CMV, no meu CPV. Não vai? Qual que é a regrinha do CMV, pessoal? Estou perguntando a do CMV, que é aquela mais facinho de lembrar. Né? Se alguém esqueceu, anote aí. CMV, custo de mercadoria vendida, é igual estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Está entendendo? Vocês têm que ir acumulando conhecimento ao longo do aprendizado da disciplina, para que vocês possam ir tendo esse conhecimento e poder tomar decisão mais rápida, né? E acertada, assertiva, né? Aí, estudando contabilidade de custo com o professor Edilson, vocês entenderam que o CMV é muito mais complexo, é muito mais amplo, é muito mais abrangente dentro da contabilidade de custo, porque não é só as compras, o estoque final e o estoque inicial. Né? O CPV é composto, né, pelo estoque inicial, mais os custos diretos de fabricação, né, mais os custos indiretos de fabricação, mais a mão de obra direta e a mão de obra indireta, menos o estoque final, que pode estar em elaboração e também precisa ser apurado, ou o estoque final acabado. Poxa vida, professor, nós aprendemos tudo isso? Vocês aprenderam. Né?
No mínimo, nós estudamos tudo isso ao longo do tempo. Os professores estão lembrando de tudo isso, com certeza vocês também estão lembrando. Tá? Então, essa aula aqui está bem abrangente, legal para vocês assistirem com calma depois, com os slides na mão, entenderem ela, estudarem ela, até gravarem ela para vocês, porque ela está abrangendo bem tudo aquilo que nós estamos estudando desde o início da nossa disciplina. Certo? Então, olha que legal. Esse é o ponto de ruptura. Né? Este é o break-even point. Né? Meu inglês é assim mesmo. Break-even point. Né? A gente treina aqui com o Google, mas às vezes, né? Tem gente aí que é craque. Mesmo que eu treinasse, estudasse na escola lá, o inglês, né? Vai sair assim meio caipirês mesmo do norte do Paraná. Faz parte. O importante é entendermos que isso aqui é o ponto de ruptura, é o encontrão, né? É o ponto neutro da operação. Quando chega aqui, a nossa empresa ela está com os gastos e as receitas equilibradas, certo? Ela está no seu ponto de equilíbrio, certo? Olhando um gráfico mais simples aqui, né? Então, até que se encontre, o que nós temos é uma visão de prejuízo, ou seja, começa com as receitas. Mas por que prejuízo, professor? Lógico, pessoal, nós já temos uma despesa constante, que não vai alterar com a demanda. Então, nós já começamos com essa despesa desde o início. Qual que é o nosso objetivo dentro da contabilidade de custo? É trabalhar com eficiência, é trabalhar com eficácia, é fazer o melhor que a gente pode para diminuir os custos fixos, para diminuir os gastos fixos. Certo? Quando nós fazemos essa redução dos gastos fixos, puxa, né, nós estamos fazendo a empresa trabalhar com uma margem melhor de contribuição. Né? Uma coisa ajuda a outra. A relação. Nós não estamos falando da relação custo, volume, lucro. Mais uma coisinha aí. Interessante, pô, comecei com tudo. E depois, à medida que você vai produzindo, olha a diferença. Né? E aí entenda do lado de cá. Ó. Entrei no meu ponto de ruptura, no meu ponto de equilíbrio. A receita começa a superar as despesas. Professor, mas se variar, varia. Mas sempre você vai variar com uma margem de contribuição que você planejou. Por isso que tem que ter planejamento. Por isso que tem que ter o estudo de toda a sua empresa. Por isso que tem que ter a contabilidade de custos. Ah, professor, mas tem empresa que não tem. Não dá para separar os departamentos. Legal, né? Não tem problema nenhum. Dentro da contabilidade geral, cria alguns processos e procedimentos para se fazer a contabilidade de custos, voltada, né, a essa análise correta dos gastos. Cria o centro de custos. Realiza isso no dia a dia, para que você possa enxergar a margem de contribuição, para que você possa enxergar o seu lucro, aquilo que está realmente alocado ao produto. Por quê? A riqueza da tua empresa é o produto. E o que a empresa gosta de fazer? Vender. Né? Então, aqui, olha lá, quantidade, preço, enquanto não se encontra, a tendência é ter um prejuízo, chegou no ponto de equilíbrio, aí a coisa começa a mudar. Quanto mais distante essa linha azul ficar dessa linha verde aqui, ó, maior o teu lucro. Beleza? Bem entendido, galera? Ficou top, ficou? Dá um help aí para mim, ou ficou alguma dúvida? Ficou bom, professor, nenhuma dúvida. Então, beleza. Eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Então, eu estou aqui nos slides, com a tela ampliada, para ficar melhor aqui para o professor explicar. Bom, eu falei para vocês que eu tinha que trazer algumas coisinhas, e vocês já devem conhecer uma DRE. Né? Aqui eu trouxe uma DRE gerencial voltada para a análise do ponto de equilíbrio, certo? Então, nós temos aqui, não fiz ela toda completinha, não, já trouxe os pontos analíticos, né? Sintético, deixa para lá. Vocês vão ver em outras aulas, contabilidade geral, outras matérias. Eu já trouxe o ponto que nos interessa aqui para a nossa aula, a nível sintético. Então, o que nós temos aqui? A nossa venda. Olha lá, trouxe unitário, trouxe total, um valor fácil da gente trabalhar. Custos dos produtos vendidos, R$20 mil.
e as despesas variáveis, né, de acordo com a demanda, para a gente trabalhar a forma. 15 mil. Descontando, né? 50, menos 20, 30. Menos 15, sobrou quanto de margem de contribuição? 15 mil reais. Perfeito? Se vocês fizerem a continha lá, tá o sinalzinho, explicando direitinho, ó, mais, menos, igual. Igual ao quê? 15 mil reais. Se você pegar 15 mil reais, dividir, né, por 50 mil e multiplicar por 100, vai dar os 30%. Beleza? Depois nós vamos ver isso aí nos slides ali para frente. Então, o que eu apontei aqui? A flechinha para a gente jogar na fórmula do ponto de equilíbrio. Então, nós vamos fazer o cálculo do ponto de equilíbrio, eu vou precisar da margem de contribuição em percentual. Aonde que o ponto de equilíbrio trabalha? Legal, interessante eu falar isso aqui para vocês, aqui no slide, antes de nós entrar para a fórmula. Pessoal, né? Professor, por que trabalha os custos e as despesas fixas para achar o ponto de equilíbrio? Porque aqui a gente já não tem a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? O lucro que eu desejo para essa primeira opção antes das despesas, que é a LAGIR. Certo? Então, aqui, ó, eu já tenho a margem. Então, eu já peguei a receita, já tirei todos os custos e fiquei com a margem. Agora, eu tenho as despesas, né, fixas que vão trabalhando aí, os gastos que estão acontecendo, e eu preciso trabalhar eles também dentro desta conta. E é por eles que vou aplicar na forma. Então, eu vou precisar do percentual da margem da contribuição, eu vou precisar desses custos fixos para me chegar ao ponto de equilíbrio. Tá bom, professor. Então, agora vamos entender como é que é. Então, ó, aqui até já está o cálculo pronto, mas nós vamos abrir ele agora para vocês entenderem como é que funciona, beleza? Então, vamos lá. Então, calculando. Nós não tínhamos uma margem de contribuição de 15 mil reais? Aqui, ó. Margem de contribuição. Aí, o que eu fiz? Margem de contribuição também em percentual, para vocês entenderem. Então, professor, está aqui os 15, está aqui os 30. Custos e despesas fixas, 6 mil. E qual que é a fórmula, então, do ponto de equilíbrio, professor? A fórmula do ponto de equilíbrio é esta aqui, galera. Ó, ponto de equilíbrio contábil igual gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Que simples, né? Por isso que eu estou falando. Todo o entendimento que faz parte de um contexto, da forma que eu trouxe para vocês, é para chegar a vocês entenderem esse contexto, entenderem por que se aplica a fórmula, né? E por que chega a esse conceito, porque a fórmula é simples assim. PEC, que é o ponto de equilíbrio contábil, igual gastos fixos e margem de contribuição. O senhor colocou o contábil aí, porque tem mais outras formas de calcular o ponto de equilíbrio que eu vou explicar para vocês também na aula de hoje. Beleza? Então, essa é a mais utilizada, que é o ponto de equilíbrio contábil, tá certo? Então, o que nós fazemos? PEC igual a custos e despesas fixas, que são os gastos fixos, dividido pela MC, que é a margem de contribuição. Então, pessoal, nós estamos voltando ao ensino médio, nós estamos fazendo aquela interpretação dos problemas. Lembra que a professora de matemática dava um problema, dava os dados, daí você tem que anotar os dados e depois aplicar a fórmula? Lembram disso? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. A fórmula já existe, já está pronta. Eu estou explicando para vocês entenderem, porque a maioria dos sistemas gerenciais já traz isso prontinho. Já está montado, parametrizado, né? E a hora que você puxa o relatório lá, já sai. Ponto de equilíbrio, um monte de coisa, alavancagem, o que tiver montado, sabe? Mas nós precisamos entender. Né? Professor, então eu entendi. Tem a DRE, tem a receita, diminui os custos, diminui X, a despesa, eu tenho minha margem de contribuição, então você tem que saber calcular a margem de contribuição. Né? Aí calculei a margem de contribuição, eu já tenho um item da fórmula. Né? Agora, professor, eu pego as minhas despesas fixas, também está na minha DRE lá, e eu vou fazer a continha, então, e dividir, e vou chegar ao meu ponto de equilíbrio, certo?
Então, olha só, com uma despesa de R$ 6.000, aí eu já estou aplicando aqui a transformação em percentual, porque muitos de vocês, às vezes, não tem o percentual direto, já sabe que vai ter que fazer uma continha depois para a gente chegar nesse valor, né? Então, olha só, eu tenho as despesas fixas, não tenho os gastos fixos, que está pedindo aqui a fórmula, 6.000, né? E eu vou dividir pelo quê? Por 30%, que é a minha margem de contribuição, certo? E multiplicando por 100, vai dar 20. Quem está calculador aí? Fábio, ajuda eu, Eduardo. Pega 6.000, divide por 30%. Ou pega 6.000, divide por 30 e multiplica por 100. Então, tem duas formas. Deu os 20.000? Sim, sim. Perfeito, né? Então, o que é, pessoal? Tem duas maneiras. 6.000 dividido por 30% direto, como diz a fórmula, ou 6.000, esquece o sinalzinho de percentual, divide por 30 e multiplica por 100. Vai dar R$ 20.000. Caramba, professor. Então, quer dizer o quê? Que para uma venda, vamos voltar lá? Vou trazer de volta aqui, ó. Para uma venda de R$ 50.000, com uma despesa de R$ 6.000, numa margem de contribuição de 30%, quando eu atingir R$ 20.000 da minha venda, eu estou no meu ponto de equilíbrio. Vamos voltar mais um pouco, né? Então, quer dizer o quê? Que para uma venda de 50.000 no mês, tá certo? Uma margem de 30%. Quando eu atingir os 20, eu atingi meu ponto de equilíbrio. Quer dizer, do 20 até os 50, a tendência é minha margem de contribuição atingir o quê? Os 30% que eu desejo. Pô, professor, ferramenta legal. Então, ela ajuda a gente a fazer acontecer as metas. Claro, é em cima dela que você começa a analisar se a tua meta vai ser atingida. Se você já está lá, acabando o mês, e ainda não conseguiu atingir o ponto de equilíbrio, quer dizer o quê? Provavelmente, quando fechar o mês, ou você vai ficar com uma margem de contribuição muito pequena, um lucro pequeno, né? Ou talvez você iguale o ponto de equilíbrio, ou até mesmo fique no prejuízo. Tem muitas empresas que não utilizam essa ferramenta no seu dia a dia, na sua forma gerencial, pessoal, e pasmem, vão ter problema na hora de atingir as suas metas, atingir seus objetivos. Conclusão, numa venda de R$ 50.000, com custos e despesas fixas de R$ 6.000, a empresa precisa vender pelo menos R$ 20.000 para ter o quê? O ponto de equilíbrio. Voltei com o gráfico aqui para vocês entenderem. Então, aqui, ó, é o 20.000, né? Aqui é o 50.000. A margem aqui, a distância entre isso e isso, né? É os 30% que vai gerar o lucro para ela. Ah, professor, vai sobrar 30%? Não sei. Né? A gente sabe que os custos variáveis também vai voltando. Mas, tecnicamente falando, a tendência é que nós vamos atingir. Ou até superar. Né? Opa, consegui passar dos 30% de margem bruto, que é o que eu estou querendo. Né? E, quem sabe, eu fico até com um lucro líquido maior, melhor, depois que tiro o imposto de renda, contribuição e tudo mais. Mas essa é uma ferramenta para a gente ter esse olho, para a gente ter esse controle. Beleza? Vamos ver outro formato aqui, ó. Aí existe o ponto de equilíbrio econômico. O que é isso, professor? Existem algumas situaçõezinhas, até já foi perguntado nas aulas anteriores, que eu gostaria de prever, professor. Eu gostaria de entender. Às vezes eu tenho dinheiro e estou deixando de aplicar ele em alguma situação, que oportunidade que está ocorrendo. Então, nós também podemos fazer uma análise econômica da situação. Por quê? O ponto de equilíbrio contábil, ele está te trazendo uma informação contábil. Eu já falei para vocês que economicamente, contabilmente, a gente tem uma visão, e financeiramente a gente tem outra. No financeiro, a coisa tem que se realizar, tem que acontecer, da forma que aconteceu no contábil, mas pelos princípios da competência, regime de caixa, aquelas coisas todas que vocês também estão estudando, a gente percebe que às vezes pode ter um desequilíbrio no momento em que nós estamos analisando. Então, o cálculo do ponto de equilíbrio econômico,
ele traz uma outra situaçãozinha que, às vezes, a gente quer trazer para dentro da nossa contabilidade, coisas que estão acontecendo nas nossas atividades e que nós queremos calcular. De repente, eu estou vendo um custo de oportunidade ou uma oportunidade que a empresa está deixando de fazer com o seu capital que dá em torno de 40 mil reais. Ah, professor, eu quero jogar isso para dentro dos meus custos, porque daí eu vou procurar isso na margem. Eu tenho que compensar isso na margem. Além disso, da oportunidade, nós podemos trazer também encargos financeiros, inflação, outras situações sistêmicas que a gente vê que está acontecendo, aumentos rápidos, né? Combustível, frete, que impactam diretamente na nossa receita. Então, a margem o cálculo do ponto de equilíbrio contábil, ele faz uma conta de trás para frente. Já tem os custos. Lembra? Eu falei, pessoal, vocês estão montando todos os custos da empresa antes de acontecer a venda. Então, vocês estão no processo anterior à venda, anterior àquilo que acontece na parte das operacionalidades, né? Administrativas, comerciais e financeiras. É mesmo, senhor, nós estamos no começo de tudo, exatamente. Então, o custo, tudo que comprou de matéria-prima, tudo que gastou de mão de obra, tudo que já foi utilizado, os critérios de rateio, você já tem tudo escrituradinho. Então, está aqui, 760 mil reais. Aí eu estou vendo uma oportunidade que eu estou deixando de ter, de comprar um produto. É simples. Às vezes você, por falta de caixa, ou por planejamento, ou por controle, eu quero guardar um dinheiro, 40 mil reais, para não correr o risco, ficar sem capital de giro, mas aí eu deixo de comprar um produto mais barato agora, que eu poderia utilizar, mas eu também não sei se eu vou ter o pedido. Então, tem algumas questões que são pontos de interrogações na cabeça do gestor que ele precisa trazer para o dia a dia e ele pode mensurar isso aí. Então, olha, com esse dinheiro que eu estou deixando de aplicar em torno de 200 mil reais, mais ou menos, eu vou perder aí 20% dessa situação, dessa parte, né, desse valor que eu considero aqui 200, então você faz uma previsão de uma oportunidade, e aí, então, eu vou captar aqui 40 mil reais para somar meus custos de despesas fixas, tá certo? Aí você parte do pressuposto que você quer 46% de margem. O mercado está dizendo para mim, mediante a pesquisa de produtos que eu fiz, a pesquisa de preço que eu fiz, mais o markup que eu já tenho pronto dos outros meses anteriores, dos outros anos anteriores, olhando para todas as empresas que estão no mesmo segmento, praticando com a mesma atividade, do mesmo porte da minha, eu tenho que ter 46% de margem de contribuição. Certo? É uma outra forma, entendeu? Olha, você tem os custos, você tem o custo de oportunidade, você quer 46%. Então, eu vou achar a minha receita. Quanto que eu preciso de receita para mim estar dentro do meu ponto de equilíbrio econômico, tá certo? É legal, é interessante essa nossa matéria. Então, o custo de oportunidade está ali, é o custo econômico daquilo que se expressa ou deixa de realizar. Ou seja, uma oportunidade não realizada. Você pode colocar na forma. Né? Eu não lembro qual aluno que perguntou, mas perguntou, professor, eu posso colocar isso, posso fazer aquilo? É isso aí, ó. É uma das situações. Por quê? É gerencial. E qual que é a formulazinha? Né? O PE, né? Nós vimos o PEC, agora nós estamos vendo o PE, que é os gastos fixos, mais os custos de oportunidade, dividido pela margem de contribuição. Agora não é aquela que eu já formei e já tenho dentro da minha contabilidade. É a desejada. É aquilo que eu quero. Então, eu vou, através dessa situação, colocar uma meta para minhas vendas. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, o PE, ponto de equilíbrio econômico, mais os custos de despesas fixas, né? E mais o custo de oportunidade. Então, você vai somar os dois e vai dividir pela margem de contribuição desejada. Eu coloco bem para vocês, escrito em fórmulas, porque a hora que você começa a entrar dentro da... A turma vem com essas conversas aí, os auditores, consultores, então é bom vocês entenderem toda essa situação para não ficar perdido. Ah, eu quero o meu PE. O que é PE, né? É um equilíbrio, certo? Ah, o PEC.
Pô, PEC, a gente vai pensar em tantas coisas. É um negócio econômico e político, não é? Nós estamos falando de contabilidade de custo. Então, a nomenclatura, lembra que nós estudamos? Então, o que nós temos aqui? Aí fica fácil. Quando a gente tem a DRE na mão, né? 760 mais 40, daí eu também estou colocando das duas maneiras aqui, ó. Quem não calcular direto, vai ter que fazer a divisão e depois multiplicar por 100 para chegar no PE. Tá? Mesma situação, olha lá. 760 mais 40, 800. 840. 800 mil dividido por 46, eu vou chegar a essa receita aqui. 800 dividido por 46 vezes 100, eu vou chegar a essa receita aqui. Tá certo? Então, quer dizer o quê? Qual o valor que eu vou ter de receita para mim ter um ponto de equilíbrio econômico onde eu vou pagar os meus custos e meu custo de oportunidade? Tá certo? Então, é essa conta que nós fazemos também. É um gerenciamento da nossa informação. Tá certo? Conclusão. Com custos e despesas fixas de 760 mil e custos de oportunidade de 40 mil e uma margem desejada de contribuição, o ponto de equilíbrio econômico será uma venda de 1.739. Caramba, professor, com 800 pau de custos, no mínimo eu tenho que vender uns 739. Isso é 46% de margem. Tá? Então, eu vou ter que correr atrás. Olha só, para remunerar, para chegar no ponto de ruptura econômico, né, que está colocando aqui alguns custos de oportunidade que eu não vou realizar, eu vou deixar de realizar, né? Eu tenho que correr atrás para atingir isso aqui. Aí você solta isso na mão do teu gerente comercial e você vai cuidar dos custos. O cara do comercial vai se haver com as metas que ele tem que atingir para ele fazer esse produto todo que está lá parado no estoque ser vendido no mercado. Olha como é que é dinâmico toda uma empresa. Agora aplica a regra, faz as contas para você ver se não acontece. Daí vem as desculpas do comercial, se o comercial não trabalhar com as metas. Não estou conseguindo vender, o mercado está isso. E por que vem os pedidos? Olha os questionamentos que a gente pode dar. Então, por que vocês mandaram o pedido para a área de produção? Vai na produção, cara, agora você tem que entregar. Por que vocês compraram o produto a mais? Fizeram uma previsão no orçamento e tudo mais, vocês vão ver em controladoria, né? Interessantíssimo. E agora vocês vêm dizer para mim que não vai vender, que não sei o quê, tudo isso está na programação, tem que acontecer. Se vira nos 30, cara. Dá teus pulos, que nem dizia, né? Nem muita gente diz por aí. Mais uma vez, nós chegamos aqui, podemos raciocinar da mesma forma. E agora, para fechar, ou melhor, já fechou, né? São esses dois pontos principais que nós temos para analisar. Tá certo, pessoal? Então, são situações, assim, importantíssimas, que nos dá essa condição de gerenciar as atividades que estão acontecendo na empresa. Esta é uma ferramenta importantíssima. Quem mede o seu desempenho, quem mede o seu resultado, a todo instante que ele está acontecendo, ele toma providências para que o seu planejamento estratégico, para que o seu lucro desejado aconteça. Quem procrastina, quem deixa para depois, quem não aplica, né, os instrumentos que estão à nossa disposição, tende a trabalhar com a sorte e com a chifre. No mundo dos negócios profissionais, não existe achismo e não existe sorte. Existe competência, existe eficiência, existe, né, sucesso quando se trabalha, quando se tem disciplina, quando se tem organização, quando se usa a ciência a seu favor para obter resultados e desempenho. Isso é fato, isso acontece na vida de todos os profissionais e acontecerá na vida de vocês com certeza. O profissional, ou mesmo um aluno, né, que busca melhor desempenho, que busca o sucesso, que busca a eficiência, que se empenha nos estudos, que se empenha na realização das tarefas, que se empenha no seu trabalho, vai alcançar o sucesso.
vai alcançar tudo que almeja e tudo que quer realizar em seus sonhos. Isso que eu já vi, posso dizer para vocês, os meus 35 anos de carreira que já tenho, que vocês vão também ver e vão realizar. Certo? Então, busquem isso na vida de vocês. Coloque isso no dia a dia de vocês, em tudo que vocês vão fazer. Disciplina, organização, né? Metodologias para realizar, que tenha início, que tenha desenvolvimento e que tenha fim. Faça o planejamento, desde uma simples atividade que você vai se realizar até a mais complexa. Estude, não tenha preguiça. Né? Com o exercício de tudo isso que você vai colocando no seu dia a dia, ele vai se tornando automático. O nosso computador aqui, ó, o cérebro, ele assimila muitas coisas, e ele grava, e ele fixa. E às vezes, quando você precisa buscar, se aqui já está tudo compiladinho, tudo gravadinho, ele libera para você as informações e você só vai complementando. Ao longo da tua carreira, ao longo da tua atividade, vai ser uma somatória de coisas positivas que vai te levar ao sucesso. Beleza, pessoal? Entendido? Se tiver alguma dúvida, vou ficar mais 10 minutinhos na sala para a gente conversar sobre o assunto. Beleza? Beleza.